3 de dezembro de 2018. Eu vendo vestidos, fabrico e vendo, e estou próximo a um posto de gasolina. Estaciono sempre ali para levar mercadoria. Chega uma senhora próximo de mim, aparentemente 50 anos mais ou menos, e ela pergunta: oi amigo, de onde vende esses vestidos? Aí eu falei, indiquei a loja e tal. Ela falou assim: muito bonito, gostei. Percebi que era estrangeira. Perguntei: boliviana? A senhora é boliviana? Ela falou: não, porque boliviano tem o costume de copiar mercadoria, né? Quem mora em São Paulo sabe muito bem disso. E ela: não, eu sou cubana, muito prazer, médica cubana. Opa! Aí eu, eu gosto de estudar sobre um assunto que Cuba domina, que é isso aqui, ó, ozonioterapia. Mas isso não é para conversa para esse vídeo, esse vai ser o próximo vídeo. Então, essa médica cubana, começamos a conversar, né? Eu muito empolgado com essa parte da medicina que no Brasil é proibido. Eu comecei a conversar com ela e empolgadíssimo com a conversa, já abri o fundo a mala do carro, o baú, e comecei a mostrar vestido e puxando assunto e tal. Nós trocamos de contato, começamos a conversar muito sobre essas coisas, e daí a gente foi desenvolvendo toda uma conversa, virou uma espécie de amizade. Mas essa prática que aqui no Brasil o Conselho Federal de Medicina diz que é experimental, lá é uma prática tradicional, tanto lá como alguns estados dos Estados Unidos, na Grécia, Itália, Espanha, na França. A Alemanha é a mestre desse tratamento. O próximo vídeo eu explico direito sobre essa coisa. Então, eu gostaria até que o Diego Rox assistisse esse vídeo e o próximo. Ele vai gostar. Então, assim, isso aqui é minha colinha, viu, gente? É muita coisinha para falar. E desculpa aí o eco do local, viu? E aí começamos muito sobre ozônios e tal. Conheci uma outra amiga dela, que depois disso ela passou via e-mail algumas apostilas em espanhol lá de Cuba, entrou em contato com o povo lá. Na verdade, pedi a ela para ver um curso lá, se era possível um brasileiro que não é médico, que não é enfermeiro, fazer um curso de ozonioterapia lá. Ela disse que sim, que é possível, mas tem que ter um conhecimento básico. Eu falei: então tudo bem. Ela falou que ia ver como é que faz, tal. A gente manteve um contato mais firme, né? Depois de alguns contatos desse, a gente, por um vacilo da conversa em relação ao ozônio, a gente começa a conversar sobre Karl Marx. E quando eu falei: a senhora lê muito, eu leio algumas coisas de Cuba, a senhora lê muito sobre Karl Marx? Ela regalou o olho meio assim e falou: sim, leio muito. Você conhece a ideologia do Karl Marx? É uma sociedade quase perfeita, muito interessante. Eu me contive, né? Geralmente a gente se assombra com essas coisas, né? Para quem lê, tem um certo impacto. Eu me mantive normal e tal. E perguntei a ela como são os cubanos, se são pessoas que gostam de ler. Ela: sim, gostamos muito de ler. E aí, deixa eu olhar minha colinha aqui. Realmente eles leem muito, isso é verdade. Eu conversando com ela sobre livros, né? Se lá tinha sebo, eu perguntei a ela que aqui a gente chama sebo lugares que vende livros usados. Ela: sim, tem muito, tem feiras e tal. Eu falei: beleza. Aconteceu de chegar o tempo das férias dela, ela foi a Cuba. Chegando em Cuba, só um minuto aí, tá?
Aí pedi a ela que quando ela fosse nas férias, que ela trouxesse para mim, se era possível ela trazer para mim alguns livros, porque eu tenho um interesse em ler espanhol, né? Eu tento aprender. E aí, conversando com ela, ela disse, não, é possível, sim. Aí eu pedi para ela alguns livros. Falei, vou pedir um livro que eu tenho curiosidade de ler na língua espanhola. Aí eu pedi de Ludwig von Mises. Ela disse que nunca ouviu falar. Eu pedi também para ela trazer de Ortega y Gasset. Ela também disse que nunca ouviu falar. Aí eu pedi o de Eric Voegelin. Ela falou, é melhor você escrever essas coisas, porque eu nunca vi falar nesses rapazes aí. Eu falei, não, tudo bem, eu mando no WhatsApp. Beleza, ela levou os nomes. E aí, depois de mais ou menos de 30 dias, eu não tive mais acesso a conversar com ela. Não sei como é que funciona ela, não sei se ela pode conversar ou não. Parou de conversar. Depois que voltou, me mandou uma mensagem, oi amigo, eu estou aqui no Brasil e eu trouxe um presente para você. Eu todo animado, né? Falei, poxa, vou pegar aqui um monte de livro. Eu vou mostrar daqui a pouco os livros, porque vou fazer continuação desse vídeo aí, tá? Mas eu vou dizer aqui o que ela trouxe para mim de primeira. Ela trouxe esse perfume. Esse perfume, o frasco é daqui. Ela disse que a vasilha que ela trouxe de lá quebrou. Começou a vazar no caminho e ela foi e colocou nesse vaso aqui. Aí esse perfume eu usei uma vez, eu nem sei o cheiro dele. É um perfume, não sei, perfume bem forte. E aí eu pego e vou para casa agora para gravar o restante, para mostrar os livros que ela me trouxe. Daqui a pouco eu mostro os livros. Eu vou fazer uma continuação aqui. Ela realmente tem conhecimento em medicina, porque eu leio sobre ozônio faz um certo tempo e eu fiz perguntas muito técnicas a ela. E ela respondeu com muita precisão. Realmente ela entende de medicina. Ela diz que é especialista em doenças sexualmente transmissíveis no país que ela trabalha, Cuba no caso. Aí isso não significa dizer que todas as pessoas que veio para o programa Mais Médicos são médicos, porque em 2014 o deputado, até então deputado federal Jair Bolsonaro mostrou em eu acredito que foi na Câmara dos Deputados Federais, falando sobre um médico cubano que na verdade não era médico, era capitão do exército cubano. Então ele tem razão quando ele fala isso. Essa médica conhecida, ela é marxista, comunista e médica, tá? Isso é fato. O país é comunista, quem se informa, realmente é por esse lado aí. E também teve outros, 2002, teve 5 espiões, isso acontece muito no mundo, Cuba manda espiões para tudo quanto é lugar, porque em 2000, eu acredito que foi 2002, 5 espiões estavam infiltrados até na CIA, nos Estados Unidos. Foram descobertos, presos, são terroristas e foram julgados. Teve defesa e foram julgados. O que é que aconteceu? Esses caras julgados, Cuba, Fidel, na época ainda era vivo, fez a maior zoada no mundo inteiro, dizendo que eles eram heróis cubanos e que estavam sendo maltratados pelos Estados Unidos. Teve revoltas na Argentina e outros países também. E o Chico Buarque de Holanda apoia esse sistema e eles sabiam disso. Não sei como pode
uma pessoa apoiar esse tipo de ideologia, de cultura maligna. Ele quer fazer, né? Vai pagar por isso também, né? E aí também teve um senhor cubano chamado Armando Valadares. Porque em Cuba, na Revolução, a Revolução fez alguns quadros, não sei se foi quadro, pôster, para colocar em tudo quanto foi birô. Esse tal desse Armando Valadares não aceitou, disse que não era comunista e não queria aquele papel lá, aceito a Revolução. Pronto, foi suficiente para deixar ele preso 22 anos, sob tortura. E também teve uma situação logo depois de 2002, chamada Primavera Negra de Cuba. 81 pessoas foram presas logo de início. Era advogados, bibliotecários, escritores, jornalistas que eram contra a Revolução. Então, bibliotecário, eu peguei esse, enfaquei para mostrar, porque lá é proibido ter uma biblioteca. Você não pode ter uma biblioteca em casa. É complicado, né? Como é que um país desse é tão bom? Aí, 3 jovens pegaram uma barca, isso em 2002 ou um pouco depois, e foram tentar sair de Cuba para Miami, Estados Unidos, né? Só que eles faziam viagens locais. O que aconteceu? Resolveram ter essa coragem de ir para Miami. O que aconteceu? A gasolina acabou no caminho porque se locomovia localmente, perderam, ficaram no mar, não conseguiram, foram capturados, foram presos. Teve uma condenação sumária de 1 hora, sem direito à defesa, e foram condenados a mortes por fuzilamento. Isso é uma verdade, está tudo documentado. Vou passar o vídeo daqui a pouco para vocês. E isso foi considerado crime grave. O cara tentar fugir de Cuba foi considerado terrorismo, beleza? Depois vocês veem o vídeo aí e se informam melhor. Aí os dissidentes internos e externos sofrem e sofreram muito. Então Cuba realmente é problema. E você vê que tem infiltrações em tudo quanto é ambiente onde Cuba se mete, porque existia, não sei se ainda é viva, Marta Beatriz Roque. É uma pessoa que era contra o movimento comunista e ela era uma ativista que ia contra e tal. E como foi que prenderam ela e a maioria das pessoas que eram contra a Revolução? Existiam agentes infiltrados. Quem era a agente infiltrada que estava próximo a Marta Beatriz Roque? Era a secretária particular dela. Quando foi condenada, essa secretária foi depor, ela pensou que ia depor a favor dela, e a secretária declarou na hora da condenação que era infiltrada e foi para aquele lugar com esse fim de descobrir qual eram as coisas que ela estava fazendo. Ela foi presa, torturada, tinha pressão alta, muita coisa aconteceu com essa mulher. Eu não sei como sobreviveu. Isso tudo vocês vão ver no vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho. Então eu espero que tenha paciência de assistir o restinho. Teve um cubano que, com tanta tortura que teve, ele preferiu arrancar um olho com uma colher a ficar lá sofrendo tortura, comer comida podre. Eles prendiam o preso político junto com presos comuns para os outros machucarem ele. Então é questão de tortura grave, perigoso. É um sistema muito perigoso. Aí vem um Chico Buarque, um monte de gente que apoia um tipo de governo como esse. Apoia também o que está acontecendo na Venezuela, né? Infelizmente tem gente de tudo quanto é tipo.
É um problema grave, vamos tentar combater, mas não é tão simples assim, viu? Tudo isso está documentado. Olha, primeiro tem uma cubana chamada Joe Martinez, é Joe Martinez. Entra nesse canal dela, é uma cubana muito legal, gosto muito de assistir os vídeos dela. Ela veio para cá criança e a mãe e o pai, primeiro veio o pai, depois veio a mãe, depois veio ela, conseguiu tirar a família de lá, que não pode. Esses médicos que estavam aqui foram, a maioria, obrigados a voltarem para lá, porque a família ficou de refém. Então eles não podem sair todos da família. Então por isso que muitos voltaram, não por vontade, porque teve medo. Tem muita gente ali que teve medo de perder a família, de nunca mais poder voltar lá. Então muitos foram por medo. Alguns sim realmente eram comunistas mesmo e é a favor 100% do sistema, e realmente foram, mas muito foi com medo. Então, Joe Martinez, assista os vídeos dela lá que vocês vão entender mais ou menos como é Cuba. E tem um programa chamado Mídia Sem Máscara, e tem um vídeo da Graça Salgueiro. O nome do vídeo chama Realidade dos Dissidentes Cubanos, professor Olavo de Carvalho e Graça Salgueiro. Eu acho que o professor José Moninácia também, falecido, estava também nesse programa. Então é fácil de você encontrar, dá um pulinho lá, olha, se informa, porque não é simples dizer que o Bolsonaro expulsou, não, e que o brasileiro ficou ao léu, não. 96%, mais de 96% das vagas já foram preenchidas, então isso não é problema. Eles foram porque a maioria quiseram, ou por medo, a gente não pode fazer muita coisa, né? E daqui a pouco eu mostro os livros que ela trouxe para mim de presente, tá? Então, quando eu perguntei a ela sobre Karl Marx, ela regalou o olho, porque não é normal um brasileiro fazer esse tipo de pergunta, porque o brasileiro não lê, não se informa. A maioria não quer saber de nada. Então, é difícil. Por isso que ela se espantou, né? Nossa, chega um maluco como esse aqui falando de Karl Marx. Estranho. Ela estranhou, realmente ela estranhou. Então, realmente lê muito lá, lê muito, como foi dito. Mas ele só lê marxismo, só lê comunismo. Não lê nada fora disso. Por quê? Eu pedi para ela trazer aqueles livros do Ortega HC, qualquer um, do Ludwig von Mises, qualquer um, e pedi para trazer do Eric Wagner, qualquer um. Na verdade já foi com o intuito dela descobrir novos autores que não eram de esquerda, que não eram comunistas. Ela disse que não existe isso lá. Aí me trouxe um pendrive. Espera aí que eu vou pegar esse pendrive, espera aí. Se ela nunca viu falar desses autores aí que eu falei, que na verdade são anticomunistas, é mais ou menos isso. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Se ela não conhece nenhum desses autores, é porque ela só lê marxismo, só lê comunismo. Tudo relacionado a isso. Aí eu pedi para ela trazer um livro, ela trouxe, né? Como eu falei antes. Ela trouxe esse pendrivezinho aqui, ó, que ela me deu de presente. Não pode ficar tal, cheio de livros em PDF. Marxista, comunista. Todos. Aí me trouxe o livro, fiquei na alegria quando ela veio. Olha o livro que essa mulher me trouxe. Filosofia Marxista 2. Rapaz, eu pirei o cabeção. Editora de Havana, não sei como, e me trouxe esse cidadão aqui, ó, Leon Trotsky. Misericórdia. Quando eu vi isso, eu falei, rapaz, esse povo só lê isso mesmo. Não foi ninguém que me disse, eu não li isso só nos livros. Foi uma cubana que eu conheci, viu, gente? Isso é muito importante. Pronto. Bati o martelo, né? Falei, beleza. É marxista, é comunista. Aí, esses dias eu conversando com ela, quando eu fiquei sabendo desse problema aí, mais médicos, né? Fui conversar com ela. E vocês agora vão ouvir os áudios que conversamos.
Vamos ver se fica legal. Olá, doutora. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Próximo áudio. Eu fiquei sabendo que o pessoal de Cuba pediu para os médicos voltarem para Cuba porque não deu certo com o presidente daqui. E queria saber, a doutora vai regressar para Cuba ou fica e pede asilo político? Olha o que ela respondeu. Oi, amigo, boa tarde. Eu imagino que você ficou sabendo que a gente vai embora. E a gente tem um desespero e uma agonia que você não tem ideia de tudo o que a gente está passando. Tudo o que a gente está passando. Muito complicada a situação, muito delicada. Muito delicada e sem dinheiro, sem possibilidade de resolver todas as coisas que a gente tem aqui para levar para Cuba. Você não imagina, não imagina. Agora, como pode ela tá sem dinheiro? Lógico, ela recebe aqui, ela me disse isso, recebe 1.600 e poucos reais. E ela não me disse a outra parte, mas eu sei que vai para lá 8 mil e tanto, tá o governo cubano. Então isso é uma safadeza, né? Vamos aqui, vamos aqui. Aí eu perguntei a ela isso aqui. Mas o presidente disse que quem quer asilo político pode pedir, que ele vai dar. Entende? O que pensa sobre isso? Olha o que ela responde. Oi, amigo querido. Isso é uma mentira mais do presidente de aqui do Brasil, porque a gente para pedir asilo político tem que fazer renúncia de minha cidadania cubana, que nunca por minha cabeça passou uma ideia tão louca. E então, para poder ficar, a gente tem que pagar, que não é muito econômico não, para fazer um exame que se chama revalida, para poder trabalhar como médico. Senão, a gente vai ficar aqui aumentando só o desemprego que tem este país. Lá em Cuba, todos nós temos trabalho garantizado de por vida, com todas as seguridades sociais e demais que tem lá. E então, para mim, resulta muito difícil começar uma nova vida com tantas incertidumbres. Portanto, e demais, a gente tem que ir. Não tem jeito, tem que ir. E minha família, meu trabalho, minha vida toda está lá. E não posso ficar, não. A gente ama muito a vocês. Vocês são pessoas de muito amor, de muito carinho. E a gente aprendeu a conhecer a vocês através do dia a dia. Mas o país de você, para a gente não presta, porque não tem nada a ver com os costumes, não tem nada a ver com a educação, a segurança. Então ela diz aqui que tem que voltar. Por medo, né? Provavelmente deve ser isso. Não quer dizer com todas as letras, mas é mais ou menos isso. Então eu apertei mais um pouquinho, ó. Olha o que eu falei, olha o que ela disse. Mas, doutora, o que a doutora acha do presidente Bolsonaro? E eu queria saber de ti, eu não sabia que necessitava de renunciar à cidadania de lá, porque fica difícil dessa forma. Mas a doutora disse que tem emprego lá para a vida toda, mas um salário para médicos em Cuba não é $70, uma coisa assim? Como você consegue viver com esse dinheiro lá? Não é complicado, não? Olha o que ela responde.
Tô entendendo. Aí eu mandei aqui, ó. Não dá pra ver, mas é um link do canal da Joy Martinez pra ela. Mas primeiro eu falei aqui, ó. Entendi, doutora. Entendi. Não paga saúde, não paga escola, não paga universidade. O salário é baixo, mas não paga essas coisas. Aqui o salário é baixo e tem que pagar tudo. Entendi. Mas o salário daqui para a doutora, quando transfere para lá, fica bem melhor, não é isso? E não tem uma forma de vocês ficarem por aqui? Aí eu continuei com outro áudio falando isso. Doutora, essa mulher aí do vídeo é cubana. Ela fala algumas coisas a respeito de Cuba. Ela é a favor que o presidente pague integral o salário direto para o médico, não passar 20% ou 30% para o médico e 70% para Cuba. Entende? Eu também acho isso importante, que vocês médicos recebessem todo o dinheiro. Entende? O que a doutora acha disso? Ela não gostou. Pelo que ela respondeu, ela não gostou. Ela disse que o contrato foi com Cuba. Vocês vão ouvir o áudio aí e vai ver a situação. Ela não quer que Bolsonaro entre na conversa, não quer que eu entre na conversa, não quer que ninguém, nenhum idiota entre na conversa, porque o negócio dela foi com o sistema cubano. Acabou. Então, aí eu entendi que ela é realmente comunista fiel. Tá? Olha o que ela disse. Querido, a gente não fez contrato com o governo do Brasil, a gente fez contrato com o governo de Cuba. De acordo ao contrato que a gente fez, era para cobrar o 30%, porque o outro 70% é para subsidiar todas, absolutamente todas as coisas que a gente tem lá, que aqui vocês não têm. Então a gente está conforme. Isso não é assunto de Bolsonaro, nem assunto de ninguém, nem assunto de nenhum doido que queira falar outra coisa. Meu contrato e de todos os cubanos que trabalhavam aqui em Brasil no programa Mais Médicos era por conta do governo cubano. Lo que o governo de Brasil pagava é para subsidiar todo o que a gente tem lá de graça e todo mundo ficou conforme. Agora muitas pessoas se casaram, vão fazer sua vida perfeito, ninguém é juiz para julgar. Pronto, eles decidem quedar-se, que se quedem. Mas a maioria das pessoas vão embora para sua família, para sua casa. Você me entendeu? Ela disse que quedar, alguns cubanos querem ficar aqui, que fiquem, né? Eu acho que vai ter problema, esses cubanos que ficarem aqui terão problema para voltar. O regime é muito complicado, é muito perverso. Depois que o Fidel morreu, eu não sei como tá, mas parece que é do mesmo esquema, viu? Aí eu mandei para ela. Entendi, doutora. Entendi. Aí repeti. E quando a doutora regressa para Cuba? Ou está pensando ainda? Oi, amigo, a gente só está esperando o boleto, a gente não sabe ainda, mas com certeza para o mês que vem. Que era o mês de dezembro. Aí eu mandei isso. Eu vi uma notícia que disse que até dia 25 de dezembro vocês têm que ir. Quem vai, quem quer ficar, não sei como vai ser, né? Mas cada um sabe o que vai fazer, né? Deus abençoe a nós todos e cada um tenta se organizar da forma que acha que deve, né? Então, pensa bem, quando for me avisa antes, tá bom? Aí ela falou isso aqui. Meu amigo querido, desculpa a hora, mas neste instante é que eu posso responder os WhatsApp
muita pessoa ligando, muita pessoa tratando de resolver comigo seus problemas até o último momento. E então, agora que eu estou respondendo, mas antes do dia 5, todos os médicos do estado do Bahia já vão haver ido embora. 25 e 26 já vai um grupo grande e a partir do dia 4 até o dia 9, todo mundo já vai a ficar fora da Bahia. Tá bom? Mas eu ligo para você. A gente tem que ver se senão você tem que ir a Cuba. Você tem que ir a Cuba para visitar a gente. Beijo. Eu não vou não, eu vou não. Depois dessa aí, tô com muita raiva da gente. Eu não tenho coragem de ir, não. Vou pensar daqui alguns anos. Eu gostaria muito de fazer um curso lá, mas não sei não. Eu acho que eu não vou não. Aí, dia 30 de novembro, Olá, doutora. mandei essa. Boa tarde. Como vai a senhora? Sua amiga, como está? Eu queria levar uns vestidos e saias para elas levarem para Cuba, mas não me ligaram. Você viu que nesse áudio passado ela disse que estava com problema com os amigos, que tinha que resolver um monte de coisa. Beleza, tudo bem, até eu entendo. Aí talvez não tinha espaço para levar mais mercadoria e resolveu não pegar o presente. Beleza, tudo bem. Eu falei com ela isso no dia 30 de novembro. Quando foi no dia seguinte, ela me respondeu. Oi, amigo, boa noite. Como está você, meu querido? Já estou em Cuba já. Tudo bem, graças a Deus. Beijo. Pronto, eu não entendi nada. Viajou sem falar e tal, beleza. Então é assim, ela quer voltar. Eu não sei se foi por medo ou não, mas ela voltou. Não duvidou. Eu não sei porquê, mas eu imagino que foi por medo. Ou por ser uma comunista fiel. Alguma coisa foi. Uma das duas, uma. E então é assim. Seja feliz. Não direi o nome para não comprometer. A voz ficou mais ou menos parecida com a dela. Então, ela seja feliz. Eu não vou não, viu? Vou não. Se eu for, eu farei outro vídeo dizendo que vou, mas eu não quero ir não. Então assim, só leio marxismo, não tem uma outra linha de comparação. Então eles só entendem isso, só querem saber disso. E a minha opinião sobre médicos cubanos, eu não acredito que todos são médicos, acredito sim no Bolsonaro, acredito sim na Graça Salgueiro, no professor Olavo de Carvalho, acredito em tudo que esses aí falaram a respeito do sistema comunista cubano. Infiltração, acredito em tudo isso. E outra coisa, Cuba descobriu, na verdade o governo cubano descobriu que formar técnicos em medicina, por exemplo, dá dinheiro para eles. Então eles formaram, eu não acredito que todos são médicos, porque a outra amiga dela, eu não vi tanta informação assim, porque eu trouxe as duas para vir aqui à minha casa para cuidar do meu pai, e eu vi que uma estava meia perdida, pediu ajuda para outra, então eu tenho minhas dúvidas se todos são médicos. Outra coisa, tem uma infiltração sim, quer dizer, teve, não vai ter mais, graças a Deus e ao Bolsonaro. E vamos para frente, né? Eu tenho certeza que o Bolsonaro não fez nada de errado com esse povo. Quem quis ficar, ficou. Vai pagar o preço. Mas é assim. Deus abençoe elas, os que voltaram. Deus abençoe os que ficaram. E eu gostaria muito que eles não sofressem. Mas, infelizmente, eu acho que vai sofrer quem ficou. E quem foi também, né? Então, sobre isso aqui, ó. Ozonioterapia, não repare as minhas unhas que eu trabalho com tinta e estou trabalhando, tá? Esse assunto eu gostaria muito que vocês assistissem, que é muito importante. É uma medicina
um complemento da medicina cubana, onde eles dominam o assunto. E no Brasil é proibido, tá? Valeu. Tchau, até a próxima.